Bom dia, pessoal. Provavelmente essa é a nossa última aula antes das férias, né? Então, gostaria de estar retomando alguns conteúdos aqui com vocês. Que nas aulas anteriores a gente falou sobre o átomo, né? Então, agora, só para fechar, porque a tabela periódica, as propriedades dos elementos químicos, isso aí eu vou deixar para depois. Porque não adianta nada eu querer correr com conteúdo e não ter a aula presencial mesmo, para vocês estarem tirando dúvidas, para a gente estar visualizando a tabela periódica como deveria, né? Mas vocês até fizeram exercício relacionado aos íons, mas vamos dar uma retomada aqui para que fique mais claro para vocês, né? Nós vimos que o átomo, para ele, um átomo quando ele tem carga elétrica total, a carga elétrica é considerada como nula, por quê? Porque ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Nós vimos também que o número de prótons também é um número atômico, que o número atômico é o número que dá a identidade para o átomo, certo? Acontece que quando o átomo ele deixa de ser nulo, ou seja, a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de número de prótons, ou a quantidade de elétrons é menor do que o número de prótons, é como se ele estivesse em desequilíbrio elétrico. E ele vai se chamar íon. Então, íon, como está descrito aí na apostila de vocês, na página 57, íon é um átomo, um grupo de átomos carregado positivamente ou negativamente, né? O íon é positivo, quando ele é positivo, ele é chamado de cátion, e quando ele é negativo, ele é chamado de ânion. Ah, professora, mas como que eu sei quando o íon é positivo e quando o íon é negativo? Se a gente sabe que o átomo tem que ter mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, quando ele tem número de elétrons e de prótons diferente, ele é íon, né? Então, aqui na apostila de vocês, na página 57, tem lá o desenho mostrando aí. Você perdeu um elétron? Tem certeza que está tudo bem? Né? Aí ele fala assim, positivo. Quando o átomo perde elétron, ele se torna um cátion, ou seja, um íon positivo. Quando o átomo recebe elétrons, então ele se transforma num íon negativo. Aí na apostila, você tem um esquema mostrando o íon sódio, né? E o sódio, ele é o elemento químico que vai formar o cloreto de sódio, por exemplo. Aqui ele está dando um exemplo do flúor, do sódio doando ou cedendo um átomo, um elétron, aliás, para o flúor, né? Então, você tem aí o sódio, ele tem 11 prótons. Então, se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Nós já vimos que o átomo comporta quantos elétrons na camada K? Ele comporta 2 elétrons na camada K. Ele comporta 8 elétrons na camada L. Se eu tenho 11 elétrons para distribuir, ficou sobrando 1 elétron na camada N, né? Na M. Então, esse elétron que está aqui na camada M, ele vai estar disponível, porque o átomo, para ele ficar eletricamente estável, na regrinha que a gente viu anteriormente, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, certo? Então, ele vai ceder esse 1 elétron. No caso aqui do exemplo que nós temos aqui na apostila, então ele vai perder 1 elétron, então ele vai ficar com 10 elétrons, se ele vai ceder 1 elétron, né? Ficando com 10 elétrons, então ele tem número de prótons igual a 11, número de elétrons igual a 10. Então, com isso, ele vai se transformar num íon positivo, ou seja, um cátion, correto? Aí, o flúor, que é o átomo que ele tem 9 prótons, se ele tem 9 prótons, ele vai ter 9 elétrons. Então, na camada K, eu tenho 2 elétrons, né? E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está eletricamente instável porque ele está com 7 elétrons na sua última camada. Para ele ficar eletricamente estável, ele precisa ganhar ou receber um elétron. Então, quando ele recebe um elétron do sódio,
ele se transforma no átomo eletricamente negativo. Ou seja, ele continua com 9 prótons, porque o número de prótons não muda. Sempre que vai se mover são os elétrons, prótons não muda. Então ele tem 9 prótons e ficou agora com 10 elétrons, porque ele recebeu um elétron. Ele se transforma num íon negativo ou ânion. Vocês observem que acima do flúor, né, do elemento químico, tem o sinal de negativo. No sódio fica o sinal de positivo. Se ele tivesse recebido 2 elétrons, eu teria 2 sinaizinhos de menos aqui. Se ele tivesse ganhado 2 elétrons, então... não, se eu tivesse aqui, ele ganhou, então ele ficou negativo. Então, se eu tivesse 2 negativos aqui, ele teria ganho 2 elétrons. O que ceder 2 elétrons, né, vai ficar com carga elétrica positiva, porque ele fica com mais prótons e menos elétrons. Nas conexões aqui, ele vai falar sobre algumas características de alguns elementos químicos. No primeiro ano do ensino médio, quando a gente estuda a composição química da célula, nós vamos voltar a falar de tudo isso aqui, né? Só para vocês entenderem, né, o papel do sódio, o papel do ferro, o papel do iodo, que são elementos químicos que atuam como elementos químicos da tabela periódica, mas também esses elementos químicos, eles são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Então, quando está dizendo que o sódio é um cátion extracelular, é que ele trabalha fora da célula. E ele vai ser fundamental para a condução do impulso nervoso, né? E ele está presente no sal de cozinha, né? Que é a fórmula química do sal de cozinha é cloreto de sódio, ou NaCl, que é cloro mais sódio. Ele também vai regular a retenção de líquido. Daí a importância da ingestão de sal em pequena quantidade na alimentação, porque o sal ele ajuda a reter líquido, né? Então quem faz esse papel é o sódio. Mas, então eu vou tirar todo o sódio da minha comida? Não posso tirar o sódio todo da comida, porque ele é fundamental para a condução do impulso nervoso, certo? O ferro. Aqui vocês percebam que na fórmula do ferro aparece lá 2+. Então ele é um íon positivo, que tem 2 elétrons para ceder. O sódio, nós vimos que ele tem 1 elétron para ceder, por isso que só tem um sinalzinho de mais aí. O ferro é o componente da formação da hemoglobina, né? Ele vai auxiliar no transporte de oxigênio no sangue. Sem ferro não tem como a hemoglobina fazer o transporte do oxigênio, por isso que tem um tipo de anemia que é chamada de anemia ferropriva, que é quando a pessoa tem baixa quantidade de ferro circulante no sangue, aí ele tem dificuldade de transportar o oxigênio. Aqui nós temos algumas fontes: fígado, feijão, gema do ovo, são algumas fontes, né? Os vegetais folhosos com folhas verdes escuras também são ricos em ferro. Aqui ele também fala do componente, o iodo, que é um componente que vai ajudar na formação, no funcionamento da glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é uma glândula que fica localizada aqui na região do pescoço e vai atuar no metabolismo do nosso organismo. Então, como o iodo é um elemento químico pouco absorvido pelos vegetais, porque ele fica numa camada muito superficial do solo, então a Organização Mundial de Saúde obriga que as indústrias de sal adicionem iodo. Então a gente consegue o iodo para funcionamento da tireoide através da ingestão de sal de cozinha, tá? Aí aqui ele vai falar da distribuição dos elétrons no íon, né? Então, está dizendo que você já sabe qual que é a diferença entre um íon e o seu respectivo átomo. É apenas o número de elétrons, né? Porque quando você faz a distribuição dos elétrons, você tem aqui, por exemplo, na página 58, o bromo, o número atômico dele é 35, portanto, eu tenho 35 elétrons.
A última camada sempre vai ter que ter, não poderá ter mais que 8 elétrons, certo? A representação do elemento químico, vocês já viram também, né? Então, o bromo, representação dele Br, né? O número que está acima, à esquerda do símbolo, 80, é o número de massa. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. E o número que está abaixo, 35, então é o número atômico. Relembrando, o átomo tem 3 coisas iguais: número atômico, número de elétrons e número de prótons. O número atômico é representado por Z e é o número que vai dar identidade para o átomo, certo? Aí nós vimos lá na distribuição de Linus Pauling que a camada K comporta 2 elétrons, a camada L comporta 8 elétrons, a camada M 18, né? E aí, dependendo da distribuição, você vai ter lá 18 de novo, 32, né? Então, aí depende do elemento químico ao qual você vai estar fazendo a distribuição. A camada N, no caso aqui do bromo, eu tenho 4s2 e 2p5, a camada N é chamada de camada de valência. Aí o bromo, ele possui um elétron a mais, certo? E esse elétron vai ser adicionado no subnível energético, que é uma camada de valência do átomo. Então, nós temos aqui o ânion bromo, certo? Ele tem lá a distribuição eletrônica e vai ter uma camada de valência, ele vai receber um elétron para ficar eletricamente estável. Depois ele está dando o exemplo aqui do ferro, cujo número atômico é 26, então, portanto, ele tem 26 elétrons. O ferro vai ter a camada de valência, que é na camada N, a última camada é o 4s2, certo? Aí, como ele tem esse 2 aqui, que é a última camada, por isso que ele tem 2 elétrons para ceder, certo? Que é a última camada dele, ele vai conseguir doar esses 2 elétrons para alguém. Por isso que o cátion, ele é chamado de cátion F2. Aí ele perde essa camada de valência, né? Aí na apostila vocês podem ver que o 4s2 está arriscadinho, porque ele perde essa camada de valência, porque ele vai ceder para outro elétron, por isso que ele se chama cátion. Como ficaria então a distribuição dos subníveis de energia para o íon F3? Então aqui ele seria um íon trivalente, ou seja, aquele que tem 3 cargas elétricas, seja ela positiva ou negativa, quando o átomo tem 3 elétrons para doar ou ceder na última camada, ok? Então ele vai ter aqui o F3, ou seja, ele está considerando a camada de valência o 4s2 e o subnível energético o D6, ok? Para a classificação dos elementos químicos, só vou comentar bem rapidinho aqui a descoberta dos elementos químicos, que a gente já comentou, a forma de classificá-los também. O autor mais comentado da tabela periódica que recebeu os méritos foi o Dmitri Mendeleev, mas antes do Mendeleev teve muitos outros indivíduos que foram responsáveis pela elaboração, né? Tanto é que tem as tríades de Dobereiner, que foi no século XIX, esse químico alemão, que teve a ideia de agrupar os elementos químicos. Aí ele chamava de tríade. Se vocês olharem aqui, nós temos cloro, bromo e iodo, cálcio, estrôncio e bário. Se você pegar o bromo, que a massa dele é 79,9, o estrôncio, que a massa dele é 87,6, somar e dividir por 2, você vai ter o valor aproximado do elemento químico central da tríade. Por isso que ele chamou essa classificação primária aí de tríade, né? Depois teve o parafuso telúrico, que foi do Chancorts. Ele também propôs uma organização dos elementos químicos mais ou menos no efeito parafuso, né? Ou numa espiral, né? Depois nós temos aqui a lei das oitavas de Newlands,
Ele também colocou a ordem crescente. E para finalizar, teve a tabela do Mendeleev e Meyer. Mas só que quem levou os méritos mesmo foi o Dmitri Mendeleev, que levou os louros aí pela descoberta da tabela periódica, certo? Essa tabela periódica, os elementos químicos, a primeira versão aqui, né? Aí na apostila tem o esboço da tabela criada por Mendeleev. Então, não tinha uma organização como a tabela que a gente conhece hoje, né? E também outros elementos foram sendo inseridos nessa tabela periódica, certo? As contribuições de Mendeleev, elas foram bastante eficientes para demonstrar o período que tem de um elemento químico e outro, e depois eles foram agrupando os elementos químicos de acordo com a sua massa atômica, de acordo com algumas características, se eles eram metais, não metais, semimetais, gases nobres. Tem alguns elementos que são chamados de elementos de transição, que depois a gente vai ver também, ok? Espero que você tenha contribuído para a aprendizagem de vocês, tá? E até o retorno das aulas. Boas férias para vocês. Vou deixar no grupo uns exercíciozinhos para vocês fazerem, tá? Mas não é para mandar nesse momento, vocês não precisam mandar, não. Eu só quero que vocês façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Até sexta-feira vocês podem perguntar. A partir de sábado nós estaremos em férias. Um beijo para todos, descansem, fiquem com Deus.